computador não estava funcionando nada. E só agora que eu consegui consertar, Faz o seguinte, eu não sei se você registrou minha presença. no finalzinho da aula você me lembra. No finalzinho da aula eu abro a chamada lá de novo e registro, tá? Tá bom. Ah, show de bola. Muito obrigado, João. É, ele conseguiu aí. Então, vamos à resolução da atividade dirigida passada, galerinha. Questão 31. Vamos aplicar equação de Torricelli. Então, se você está com dúvida em equação de Torricelli, esse é o momento, tá? Vou falar brevemente sobre essa equação. Lembrando que nós temos, então, três equações no MRUV. Qual é a primeira equação? É a função horária da velocidade. Você à toa, lembra? Né? Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Equação 2 era a função horária da posição. Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, beleza? Sentado sozinho, vendo TV até as 2h30, né? Para quem quiser um macete aí para lembrar. E última equação de Torricelli. Equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado. Peraí, tá saindo tudo torto, é porque o carregador estava ligado. Tá explicado. Então, V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Galerinha, perceba que a equação de Torricelli é a única que não tem tempo nela. Por isso o nome dela não é equação horária de Torricelli, é só equação de Torricelli. As últimas duas é que são equações horárias, porque dependem do tempo. Dentro delas tem tempo. A equação de Torricelli, galerinha, nada mais é do que a união da primeira com a segunda equação. Então, se você pegar essas duas, somar, você vai ter como resultado a equação de Torricelli. Beleza? Basta isolar o tempo na primeira e jogar na segunda. E aí vamos ter a equação de Torricelli. Eu discorri essa dedução, que eu não quero que vocês saibam fazer, né? Mas eu discorri ela na aula gravada passada, beleza? Galerinha, e daí que acontece? O mais importante não é saber deduzir e tal, é saber aplicar as equações. E quando que eu uso o Torricelli? Bom, Torricelli você deve usar quando a questão não te fornecer o tempo. Então, V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado. Opa, peraí, deixa eu escrever maior isso aqui. É igual a V zero ao quadrado mais 2 vezes A delta S. E você deve usar quando. É isso que é importante. É saber quando usar essa equação. Né? Além de saber como usar, é quando. Quando não houver tempo. Então, não falou o tempo, você vai usar Torricelli. Quando não há tempo. Beleza? Garinha, vamos ver se essa questão é o caso de utilizar Torricelli. Você anota os dados e vê se tem tempo ou não tem tempo. Então, uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de intensidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quero botar de vermelho. Então, 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é, ele quer saber a velocidade inicial, tá? A velocidade inicial dessa motocicleta é, considerando que o motociclista deseja percorrer uma distância de 500 metros e chegar ao final dessa corrida com 100 metros por segundo de velocidade. Então, a pergunta dele é o seguinte, ó, vou traduzir a pergunta, ficou meio estranho o jeito que ele escreveu isso aí. Ele perguntou, ó, qual é a velocidade inicial dele para que no final da corrida ele tenha 100 metros por segundo de velocidade, considerando que ele só vai andar 500 metros. Se ele andar somente 500 metros, acelerando com 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Beleza? Então, essa que é a pergunta feita. Agora eu te faço uma pergunta. Tem tempo? Ele deu tempo? Professor,
Hum. Seu microfone ficou... Do nada ficou mais baixo. Eu não sei como dizer, se o microfone ficou estranho do nada. Estranho? Deve, Parece que tu foi para debaixo da deve ser a água. conexão. A conexão. Às vezes a conexão dá uma oscilada e aí a qualidade da tela e do microfone pode variar, oscilar junto. Então vamos lá. Pergunta é: ele deu tempo na questão? Não deu. Não. Se ele não deu o tempo, então olha só. Não dá para usar essa porque tem tempo. Não dá para usar essa porque também tem tempo. Então só sobra Torricelli. Temos que usar Torricelli, porque Torricelli é quando não tem o tempo. Então vamos lá. A velocidade final, ele disse que tem que ser 100. A velocidade inicial, ele perguntou. A aceleração, ele falou que vale 10 e o deslocamento, 500. Espera aí que ficou estranho esse negócio aqui. Pronto. Corrigido. Aí vai ficar assim, só fazer a continha agora. Você substituiu, descobriu qual é a equação, substituiu os dados, aí é matemática. 100 ao quadrado é 100 com mais 2 zeros. 2 vezes 500 é 1.000. E 1.000 vezes 10 é 10.000. O 10.000 está somando, vai passar subtraindo para a gente poder isolar o V0. Então vai Nossa, ficar... aí vai cancelar os dois 10.000. Justamente, vai dar zero, né? Então 10.000 menos 10.000 é zero. Se a velocidade ao quadrado deu zero, eu não quero velocidade ao quadrado, eu quero só a velocidade. Então tira a raiz. Só que tirar a raiz de zero vai dar zero. Então a velocidade inicial tem que ser zero para ele andar só 500 metros e chegar a 100 metros por segundo de velocidade, com aquela aceleração que ele deu. Então, velocidade inicial, zero. Essa era a resposta. Querem fazer pergunta? Esse é um bom momento para você perguntar. Eu tenho. No começo do cálculo, por que não tem... Não, pera. Deixa quieto, eu achei que era o segundo cálculo, que era S é igual a SO mais VO. Terceira equação. Beleza? Vi agora isso, foi mal. Então, essa é a ideia, galerinha. Procura se nos dados tem o tempo. Se não tiver o tempo, é Torricelli. Vamos lá. Próxima questão. Opa. Espera aí que o meu cursor estava em cima do voltar. Bom, vamos lá. 32. A questão 32 diz o seguinte. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado. Veja que ele falou parte do repouso, informação importante. Após percorrer 12 metros, está animado com uma velocidade de 6 metros por segundo. A aceleração escalar vale. Então, vamos anotar os dados. Parte do repouso, qual é a velocidade inicial? Zero. Ele falou que vai deslocar 12 metros. E depois de deslocar 12 metros, já que ele está acelerando, ele vai ter uma velocidade de 6 metros por segundo. E aí, ele quer saber, tendo essas informações, qual vai ser o valor da aceleração. É isso que ele quer descobrir. Então, galerinha, como é que eu vou fazer essa questão? Primeira coisa, anota os dados. Já anotamos. Agora, olha para as equações, perdão. Galerinha, você vai pegar um post-it ou um pedacinho de papel, você vai anotar as equações, deixá-las sempre com você, para que na hora de resolver você compare as equações e os dados. Olha, primeira equação, equação da velocidade. A segunda equação é a equação da posição. E a terceira é de Torricelli. E mais uma vez, galerinha, dá para utilizar qual equação? Bom, ele não deu tempo. Se ele não deu tempo, dá para usar a primeira? Não. Dá para usar a segunda? Também não. Só dá para usar Torricelli. Só dá para usar Torricelli. Então, é isso que você vai fazer. Aplicar Torricelli. Então, usando a terceira,
V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, ΔF. A velocidade final, bom, ele falou que é 6, então fica 6 ao quadrado. A inicial, 0. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes a aceleração, ele pediu a aceleração, a gente não sabe. O deslocamento, ele falou que é 12. Está tudo anotado aí nos dados. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 12, 24. Vezes A. O zero não precisa escrever. 24 está multiplicando, passa dividindo o 36. E aí, isso nos dá a aceleração, que se você quiser simplificar, você pode dividir por 6 em cima e embaixo. E aí nós vamos ter que a aceleração vai ser 6 dividido por 4. E se você quiser simplificar por 2 em cima e embaixo, 3 dividido por 2, ou seja, a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Beleza, galerinha? Pergunta: por que eu utilizei o Torricelli? Por que Torricelli? Porque tinha Por quê? todos os números Porque no não tinha enunciado. tempo, não E tinha tempo. não tinha tempo nesses dois primeiros. Aí só pode calcular com esse Torricelli. Acho que é esse nome. Então, se não tem tempo, só sobra Torricelli para a gente calcular, porque as outras duas envolvem o tempo, não é isso? Ou seja, então nesses dois primeiros tem que obrigatoriamente ter o tempo para poder calcular. Justamente. Agora, é claro, pode ser que ele pergunte o tempo. Se ele perguntou o tempo, ele não vai falar. Mas se ele perguntou o tempo, então envolve o tempo. E se envolve o tempo, tem que ser a 1 ou a 2, né? Não pode ser a 3. Como é que você vai calcular o tempo com a 3? Se nem tem tempo nela. Então essa é a ideia. Se não tem tempo relacionado na questão, então você vai para o Torricelli, beleza? Vamos para a próxima. Vamos fazer a mesma coisa. Vou anotar aqui as equações. Você já fez, eu vou fazer várias vezes. É bom que você faça isso, que assim até fica difícil de esquecer, porque você já escreveu tanto essas equações, que aí no lugar de ficar difícil de lembrar, fica difícil de esquecer. O professor lembra das equações, Ryan, não é porque ele é um gênio, porque ele escreve tanto essas equações que acaba que realmente fica difícil de esquecer. Bom, a gente vai fazer uma, Júlia. A gente vai fazer uma que aí a gente vai ver quando usa a 1 e a 2. Por enquanto a gente vai trabalhando, né, assim. Toda vez a gente vai anotando os dados. Para você saber, é anotando os dados. E aí você vai comparar quando usa. Mas a gente vai trabalhar um caso desse que você perguntou, Júlia. Então, vamos ler. Olha, um motoboy muito apressado, deslocando-se a 30 metros por segundo, freou. A 30 metros por segundo, freou para não colidir com o automóvel. Durante a frenagem, percorreu 30 metros de distância, tendo sua velocidade reduzida até parar. Então, ó, já vou logo anotando os dados. A velocidade no início era 30. Por que ele não reduziu até parar? Então, afinal, tem que ser 0. Ele, né, freou e parou. E se ele parou, então, no fim, a velocidade dele era 0. Ele alcançou o repouso. Só que, para isso, ele acabou percorrendo 30 metros. Não é? E ele pergunta, qual é a aceleração média? Então, ele pergunta, qual é a aceleração média? Beleza? Veja só. Vou colocar aqui um quadrozinho aqui, com uma observação. Galerinha, quando ele fala aceleração média, seria comum o aluno já perceber logo de cara que ele teria que usar uma equação conhecida, que é essa aqui, ó, a aceleração média. Ah, professor, toda vez que fala velocidade média, é ΔS sobre ΔT. Toda vez que fala aceleração média, é ΔV sobre ΔT, não é isso? É, seria isso. Só que, olha,
Você calcular a aceleração média com ΔV sobre ΔT, tem um problema. Qual? Ele falou o tempo? Não falou o tempo. Então, como é que você vai calcular a aceleração se ele não deu tempo? Com essa equação não dá. E aí você sabe o seguinte, que no MRUV, a aceleração, ela é constante. E se um valor é constante, se você tentar tirar a média desse valor, você vai achar o próprio valor, né? Porque a média de um valor constante é ele mesmo. Né? Tenta tirar a média de uma aceleração que sempre vale 10. Quando você tirar a média, vai dar 10 também. Né? Então, quer dizer que, nesse caso, para você calcular a aceleração média, basta calcular uma aceleração qualquer. Qualquer uma dessas aqui, ó, na equação 1, 2 ou 3 serve, que vai estar calculando a aceleração média. Beleza? Então, quer dizer que basta calcular o A, professor. Basta calcular. Se você calculou o A, você achou a média. Então, vamos lá. Temos o problema, não tenho tempo. Se não tenho tempo, não dá para usar a primeira. Não dá para usar a segunda, porque a segunda envolve tempo. Só dá para usar a terceira. Então, mais uma vez, vamos usar a terceira. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, ΔS. E aí vai ficar assim. A velocidade final é 0. A inicial, 30. Só que é 30 ao quadrado, né? Não esquece. 2 vezes a aceleração, que ele perguntou, a gente não sabe, vezes o ΔS, que ele falou que vai ser de 30. 30 metros, não é isso? Só que 30 ao quadrado é 900. 2 vezes 30 é 60. Então vai dar 60A. E aí acontece o seguinte. Tem aluno que faz 900 mais 60A dá 960A. Errou. Perdeu a questão. Não é assim, galera. Isso aí é expressão numérica. Você aprende lá na quarta série, quinta série, sexta série. Tá? Você tem que saber fazer. Basicamente, se você não sabe, estude expressão numérica. Olha, se o 60A está somando, passa para o outro lado, subtraindo menos 60A, que é igual a 900. E daí, agora perceba que os menos 60, ele está fazendo o quê? Multiplicando o A. E se ele está multiplicando, eu quero isolar o A, ele vai passar dividindo. Vixe, não vai dar para escrever que aqui vai ficar tudo na mesma coisa. Então, eu vou passar aqui para cima. Então, o A fica sozinho de um lado e o 60 passa para o outro dividindo. Eu já vou passar com sinal negativo, tá? Carregar com sinal negativo, que aí você não vai precisar multiplicar os dois lados por menos 1 no final. Simplifico o 0. 90 dividido por 3 é 30, então 90 dividido por 6 é 15. Por conta do sinal negativo, menos 15 metros por segundo ao quadrado. Agora, repara que lá na questão ele fala o módulo. O que quer dizer o módulo? Quer dizer que você deve desprezar o sinal. Então, se aparecer o sinal negativo, esquece, tá? Não tem sinal negativo, porque ele falou módulo. Então, o módulo de A é 15 metros por segundo ao quadrado. Essa seria... Professor, mas não está aparecendo o número negativo. Apareceu aqui, ó, menos 15. 90 dividido por menos 6 é menos 15. Beleza? O 60 está negativo porque teve que passar ali. Isso, passou para o outro lado. Mas se Beleza, passasse o 9 ia dar a mesma coisa, né? Quer dizer, o 900? Ia, porque ia ficar menos 900. E aí, quando você passasse 60, ia ficar menos 900 dividido por 60, ia dar menos 15 de todo jeito. Okay. Beleza? Então, é basicamente isso, galerinha. Né? Resolvemos as questões da atividade dirigida e agora eu tenho 2 minutinhos para resolver mais uma. E aí eu consigo ir direto na dúvida da Júlia Camargo. Então, ó, fica aí, não vai embora, vou resolver só mais uma questãozinha, que é a questão da atividade avaliativa. Eu vou dar o feedback hoje para vocês, e lá no feedback vai ter a resolução. Cada questão tem um link com a foto da resolução. Então, não se preocupa que se não der tempo a gente fazer. Aliás, não vai dar tempo de fazer todas, mas vai ter a resolução delas, tá bom? Então, lá. Vamos, primeira coisa, anotar as questões. Você tem que ter a colinha das questões, não, das equações. Tem que ter a colinha. V é igual a V0
mais A vezes T. Aguenta aí um pouco. Já estou acabando. O professor, mas isso é da semana passada, né? Isso. Ah, tá. Então, nós temos essas 3 equaçõezinhas. Inclusive, galera, se você lembra, lá na atividade dirigida, eu falei que você pode reescrever essa segunda assim, ó. Ó, você pode escrever assim, sem problema nenhum. Que seria a mesma coisa. Por quê? Porque ele pegou esse S0 e passou para o outro lado, subtraindo. Fica S menos S0 de um lado. S menos S0 não é o delta S, que a gente estudou? Então, você pode escrever ela assim, tá? Então, vamos ver quando que eu uso a primeira, a segunda ou a terceira, mais uma vez, para matar as dúvidas todas que existirem. Vamos lá. Sobre como usar as equações. Vamos anotar os dados. O móvel se desloca com velocidade inicial, V0, igual a 5 metros por segundo. Acelera durante 20 segundos. E a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é o deslocamento? É isso que ele pergunta. Qual é o deslocamento? Galerinha, deu tempo. Se ele deu tempo, o que você já sabe? Se ele deu tempo. Pode ser o primeiro ou o segundo. Pode ser a primeira e a segunda. A primeira ou a segunda. Só que ele falou de delta S. Tem delta S na primeira? Não. Não, então só Ou pode ser a seja, segunda. deve ser a segunda. Então essa aqui não tem delta S e a de baixo não tem o tempo, né? Logo, só serve a segunda. Qual é a melhor forma de usar a segunda? É a que eu escrevi de vermelho, concorda? Que já calculo delta S. Então, V0T mais A del quadrado sobre 2. Só substitui, galerinha. Quanto que é o V0? 5. O tempo, 20. A aceleração, 2. O tempo, 20. Tudo isso dividido por 2. Simplifica 2 com 2. E vai ficar delta S igual a 5 vezes 20, 100. Mais 20 ao quadrado, 400. Então, delta S vai ser 500. 500 metros. Né? Letra E. Então, é assim que você vai identificar qual equação você deve utilizar. Escreve as 3, anota os dados e aí você analisa qual é a adequada para essa situação. Beleza? Então é isso, galerinha. Um grande abraço a todos, né? Forte abraço para vocês. Boa semana. Bons estudos. E foi um prazer tê-los aqui novamente. Mande suas dúvidas no Classroom, tá? Temos Tchau, mais professor. atividade essa semana. Falou, Tchau. professor. Bom descanso, galerinha. O João não vai conseguir ganhar